Olá, Gironews, o seu giro pelas notícias da pecuária leiteira está de volta. E hoje nós temos um assunto muito importante, é o estresse térmico. Você sabia que as vacas, quando não estão com uma temperatura adequada corporal, elas podem sofrer tanto na parte reprodutiva como produtiva e também de saúde? Quem traz as dicas sobre como evitar o estresse térmico é a Camila Moraes, ela é professora e pesquisadora da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Camila, vamos falar então sobre essa questão de dar mais conforto para as nossas meninas. Exatamente, extremamente importante. Independente até do grau de sangue, independente, né, da composição desse animal, é que nós proporcionemos termoneutralidade, conforto térmico, né? Então esse conforto ele vem de um sombreamento natural. As árvores, ele vem de um sombrite, ele vem de um sistema de composto, ou compost barn, onde os animais estão confinados e ali tem já o seu sistema de ventilação. Essa é uma pergunta que nós temos que responder conforme e adequar conforme o sistema de produção. O que eu quero dizer é que todo sistema de produção pode ser adequado e a gente pode aí, conforme o custo de cada um desses aparatos, a gente pode implementar. Além disso, é muito importante que as áreas, né, que a gente fala da aguada, ou os coxos de água, sejam áreas onde essa água vai ter uma temperatura mais fresca. O refrescamento do animal através do consumo hídrico, ele é extremamente importante quando as nossas temperaturas estão aumentando, primavera, verão, ou quando a gente está em algum momento aí de seca, por exemplo. Outro fator importante é quando nós vamos conferir um alimento ao animal, então quando a gente vai trabalhar com as forragens no coxo, ou com forragem mais concentrada, que essas forragens sejam frescas, estejam numa temperatura adequada também. Porque o animal, quando ele está em estresse térmico, ele tende a diminuir o consumo de matéria seca ou o consumo de alimentos. A gente pode, eu sempre gosto de fazer um paralelo com o humano, porque a gente enxerga um pouco melhor, a gente se conhece um pouquinho. Toda vez que nós consumimos um alimento, e esse alimento ele é mais energético, ele é mais calórico, dá um calorzinho na gente. Na fêmea, toda vez que ela está na vaca, né, ela está comendo, aumenta o calor que a gente chama endógeno, né? O calor dentro do corpo dela. Associado a isso, se essa fêmea está em lactação, a própria lactação já aumenta esse calor endógeno. Ou seja, ela tem o calor da lactação, o calor da digestão do alimento que ela consumiu, e se a temperatura de fora ambiental estiver alta, ela vai tomar decisões ali fisiológicas para adequar sua temperatura. E a primeira decisão, vou parar de comer. Ela para de alimentar. Continua tomando água, mas para de se alimentar. Primeira preocupação, primeira preocupante que a gente tem. Esse fator faz com que ela perca peso. Então, ela vai perder peso porque está diminuindo o consumo. Com a perda de peso, os dois primeiros fatores de resposta são diminuição da produção, diminuição dos hormônios reprodutivos. Então, se essa fêmea, por exemplo, ela passou pelo pós-parto, pelo período de espera voluntário, né, o período de recuperação pós-parto, e nós estamos pensando em fazer o manejo reprodutivo naquele momento, e aquele momento é próximo ali do pico de lactação, pouco antes, pouco depois, nós temos vários desafios. A temperatura está alta. Se a temperatura estiver alta, né, essa fêmea pode diminuir o consumo, diminuir a produção de leite e demorar mais para conseguir conceber novamente. A gente sabe que quanto maior esse período que ela demora a conceber, que a gente chama de período de serviço, maior é o tempo que vai demorar para ela voltar a lactar. Então, quando a gente pega essa produção dela relacionada à lactação e joga na produção ao ano, quanto mais ela demora, vai se diluindo isso. Então, Prejuízo, né? É um prejuízo para o produtor. É. Se esse produtor tem uma vaca que, por exemplo, que produz, vamos colocar aí 4.000 quilos numa lactação. Isso é numa lactação. Conforme o tempo vai passando, ao ano, isso vai se diluindo e a perda é de 20%, 30%, 40%. Isso, lógico, quanto mais longe isso vai ficando, né? E os dois fatores que são mais relativos, a gente está falando deles, que é estresse térmico associado à alimentação.
Alimentação, porque esse animal ele tem esse fator de proteção orgânica mesmo, ele diminui o consumo e a gente vê, é claro, a queda na condição corporal. Associado a isso, então, a gente tem a condição corporal diminuindo, o animal diminuindo o consumo, mas a gente tem a questão do bem-estar, de observar esse animal. Quando você observa um animal em estresse térmico, o animal está prostrado, cabeça baixa, a língua de fora, a frequência respiratória é muito alta, então a gente vai olhar lá no flanco dela, ela está respirando ofegante e ela baba. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que esse animal está nesse estado, ela já está num estresse térmico, num quadro avançado. Então, a gente talvez não tenha observado antes, erramos aí no manejo, precisamos causar um conforto urgente nesse animal. Então, a gente pensa em produção, a gente pensa na reprodução, nas respostas em eficiência, é importante, mas também vamos pensar no bem-estar desse animal. Vamos pensar no adequado manejo, que esse animal aí saia desse quadro, nós encontremos um processo de conforto para ela, para que ela volte então para o seu quadro fisiológico normal e seu quadro de saúde normal também. E aí ela vai ter que estar naquele tripé lá que até o professor Zequinha já me falou, vento, sombra e água, né? Perfeito. Tem que refrescar antes para não chegar nesse ponto que você falou. Perfeito. O professor Zequinha é uma referência na reprodução animal, no manejo de vacas leiteiras, então esse tripé, ele é extremamente importante para não chegar nesse quadro avançado e já aproveitando para também evitar os processos reprodutivos. Porque a gente tem aí quando o animal diminui o consumo de matéria seca, uma das primeiras coisas que vai acontecer, os hormônios reprodutivos que precisam estar altos, eles vão diminuir. O organismo entende assim, reprodução não é prioridade. Eu vou cuidar dessa vaca para ela conseguir sobreviver. O organismo vai entrar em defesa, em alerta. Então, ele não vai ligar para a reprodução, ele vai diminuir a produção de hormônios, vai diminuir a produção, inclusive dos hormônios relativos à produção de leite, não só a reprodução, e o organismo vai focar na sobrevivência e na tentativa de termorregulação desse animal. O que acontece, então? Se esse animal está naquele período que a gente está fazendo manejo reprodutivo, seja ele a inseminação convencional, a IATF, ou nos sistemas que essa fêmea vai ser exposta ao touro, à monta natural, eu estou dizendo que provavelmente ela não vai dar cio, não vai ovular, ou seja, não vai estar apta à reprodução. Os hormônios estão muito baixos para que isso aconteça. E um outro fator muito preocupante na vaca é que quando a gente emprenha uma fêmea, ela entra num quadro de estresse térmico, todo o estresse, seja o estresse térmico ou o estresse que nós causamos às vezes de manejo inadequado, ele gera o aumento do cortisol. E o cortisol é um hormônio sinérgico ou combinante, ou pode ativar a produção de prostaglandina, que é o hormônio que vai causar aí, a gente chama de luteólise, né? Ele vai causar a perda embrionária ou aborto. E eu falo perda embrionária ou aborto porque a perda embrionária é lá no comecinho da gestação. Quando o fetinho já está formado e acontece essa perda, é chamado de aborto. E os índices mais baixos na IATF e também essa questão do aborto são nos períodos mais quentes do ano? O que vocês têm de dados sobre isso? São nos períodos mais quentes do ano, com certeza. Inclusive na IATF e na produção de embriões. Então, aqueles criadores que trabalham com aspiração de suas doadoras, a qualidade dos ovócitos ou ócitos dessa fêmea que são aspirados são muito menores. A taxa de conversão desses ovócitos para embriões, né, que a gente fala taxa de conversão embrionária, é baixo, a qualidade embrionária é baixa. Na IATF, as taxas, por exemplo, a primeira IATF com uma média de 50% como sendo uma taxa boa, isso diminui nos nossos dados, nossos levantamentos com as fazendas parceiras, isso diminui para 40%, 30% na primeira IATF, porque está associado tanto aos padrões hormonais dessa fêmea em estresse térmico, mas também ao balanço energético negativo, ou seja, a perda de peso que o estresse causa. Então, quando estiver nessa fase de fazer os protocolos, vocês recomendam resfriar mais? Como é que seria a indicação? Nessa fase, esse animal, a gente vai sempre preconizar os animais que estão em manejo reprodutivo e lactação, as áreas mais frescas da fazenda, as áreas sombreadas por
por árvores ou sombrite, né? As fêmeas confinadas, o próprio sistema de confinamento vai proporcionar isso e nós vamos controlar também, né? Importante ter esse controle. Mas animais a pasto, é importante que essas fêmeas que estão em lactação, principalmente quando a gente pensa das fêmeas que estão no período de serviço, do parto até ela reconceber, nós vamos ter essas áreas mais frescas, mais sombreadas, teriam que ser preconizadas para esses animais, tá? E eu diria mais, se possível, as nossas meninas estão em produção, né? Produção de leite, se possível que essas áreas fiquem para as fêmeas até o final de sua lactação, pelo menos, né? E no início do período seco, a gente pode até ter outras áreas, e ao final do período seco já é pré-parto, sombreamento e locais frescos novamente para essa fêmea. Isso. Então, vamos deixar as nossas vacas bem frescas para que elas possam produzir muito mais. E o que você falou, a questão do bem-estar do animal é muito importante, né? Imagina nós, num verão no Brasil, sofremos, e as vacas, então, que tem uma condição corporal, né? Que gera muito mais calor, porque até a questão do melhoramento genético levou as vacas a produzirem mais, também a gerarem mais calor, né? Perfeito. Quando a gente começou a seleção lá atrás, né, a seleção das vacas leiteiras, elas têm aí 200, 300 anos à frente dos demais bovinos, né? Quando a gente começou a seleção, a gente não sabia muita coisa. Nós humanos focamos na produção de leite. E com os estudos contínuos, nós vamos vendo quais são as mudanças fisiológicas que isso causa. Então, hoje, dos critérios de seleção importantíssimos é a questão da resistência à temperatura, resistência térmica, a gente buscar animais que, dentro dos graus de sangue que a gente quer trabalhar, tenham essa melhor resistência também, mas mantém o patamar de produção alto. E lembrando que na raça de Rolando, o sumário de touro já tem o índice de eficiência tropical, que você pode colocar aí como critério de seleção dos seus animais, que vão ser aqueles touros que vão responder melhor, igual a Camila falou, dependendo da região, se é mais quente, menos quente, você vai usar determinado touro. E também dentro do PMGG já está iniciando uma pesquisa que está avaliando como o estresse térmico vai influenciar até na qualidade do leite, produção de gordura, proteína, e em breve vocês vão saber quais foram os resultados. Camila, eu quero te agradecer e também deixar aqui para o pessoal, se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários ou no e-mail que aparece aqui na tela, que a Camila pode voltar depois para responder mais questões sobre reprodução e melhoramento genético. Obrigada, Camila. Muito obrigada, Larissa. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Girolando. Um prazer responder a vocês e tentar ajudar de alguma forma. Isso aí. Vamos junto para uma pecuária leiteira melhor.